Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Giro Resenha, seu giro de notícias do Flusão. Eu sou o Quintela, você está no canal Resenha Tricolor 1912, o canal que não quer ser sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor do Fluminense. E hoje aqui, notícias quentes para vocês aqui, a gente vai falar sobre o Germancano. Tá chegando a hora, hein? Tá chegando a hora, o homem tá indo, o homem tá chegando. A gente vai falar também sobre Jean Lucumi, também, que é outro que está nessa transição, Marcelo. Vamos falar também sobre Liga Forte União e, rapaz, uma notícia exclusiva aí sobre a negociação do Wagner com o Palmeiras, né? A gente vinha tentando informações a respeito. No Conexão Tricolor de ontem, fomos questionados aí sobre a nossa opinião a respeito dessa negociação e a gente conseguiu uma informação importante sobre Wagner que a gente vai dividir com vocês aqui. Então já chega, deixa o seu like que está começando o nosso Giro Resenha, o giro de notícias do Flusão. Agora, em definitivo com as notícias, sem enrolação nenhuma, sabe que eu não gosto de enrolar, já chego dando notícia e pedindo para vocês se inscrever no canal, que é muito importante também, solicitar que vocês deixem um like aí, que o like faz toda a diferença para o nosso trabalho. Deixa o like, se inscreve no canal, você que está chegando agora, primeira vez no canal, tem muita coisa legal, tem documentários, tem lives, tem muita coisa legal aqui para vocês, que vocês vão gostar. Galera, vamos começar então falando, né, sobre uma informação importante aí, utilidade pública. Hoje tem jogos importantes do Campeonato Brasileiro aí para a galera tricolor, tá? Jogos importantíssimos nessa quarta-feira, que são jogos que estavam atrasados da rodada, né? E que eu acho que vai fazer muita diferença pra gente. Hoje, por exemplo, tem Criciúma e Bragantino, lá em Criciúma, no Heriberto Rios, né? Jogo atrasado da 19ª rodada, e é um jogo que interessa muito ao Fluminense. Por quê? Porque o Criciúma tem 25 pontos, um a mais que o Fluminense, né? E o Bragantino tem 27, 3 a mais que o Fluminense. Então, o resultado desse jogo interessa muito a gente. O empate entre os dois, por exemplo, seria um bom resultado, né? Porque o Fluminense igualaria em jogos, por exemplo, com o Criciúma, e o Criciúma só teria 2 pontos a mais que a gente. Então seria um bom resultado. Além disso, tem Cruzeiro Internacional hoje no Mineirão. O Internacional também está lá brigando com o Fluminense lá embaixo. E o Internacional enfrenta o Cruzeiro lá no Mineirão. O Internacional que tem 28 pontos, 4 a mais que o Fluminense. É outro jogo pra gente ficar assistindo e torcendo pro Cruzeiro, né? Jogo importante aí pra você, tricolor. Fica a dica aí de hoje aí do Resenha pra vocês, tá? Informação muito interessante trazida pelo site Trivela, dá conta de que a Liga Forte União fechou com a Record, rapaz. Ou seja, a Globo não vai ter mais o monopólio das transmissões dos jogos. Além disso, vários name rights entraram na jogada. Tá aí a informação do jornal Trivela, né? Dando que em 2025 vai ter uma mudança muito grande. Aí ele vem falando dos times da Liga Forte. Lembrando que a Liga Forte ganhou vários novos times, ó. O Atlético Paranaense, que já estava com o Fluminense. Aí tem ali o Corinthians, que entrou agora para a Liga Forte Futebol, o Cruzeiro também que entrou para a Liga Forte, o Internacional que entrou para a Liga Forte, o Vasco da Gama que também entrou para a Liga Forte, ou seja, vários clubes que estavam fora da Liga Forte União agora fazem parte, clubes grandes, clubes pesados, né, fazem parte aí da Liga Forte União, junto aí com o Fluminense, tá? E aí vem falando um pouco da Liga Forte e a projeção de receitas, só para vocês terem noção, tá? Olha o que diz aqui, na proposta apresentada pela Libra, o clube receberia mais de 3,9 vezes mais do que o time o clube que receberia mais ganharia 3,9 vezes mais do que o time que receberia menos, e essa diferença seria diminuída gradativamente, caso a arrecadação do bloco ultrapasse marca de 2 bilhões. Na Liga Forte União, desejam que o máximo de diferença entre os times que mais ganhar e o que menos arrecadar seria de 3,5 vezes. Com isso, a competitividade seria mantida, que é uma das propostas da Liga Forte, ter mais equiparação entre os clubes, tá? Por isso que o Flamengo tá do outro lado, né? E com essa venda, tá aí a Liga Forte, agora com a Record, mais grana entrando aí, os valores impressionam, passando já para a próxima temporada da casa dos 2 bilhões. Que grana, hein, galera? Muito bacana isso daí. Agora algumas notícias importantes para vocês aqui, notícias trazidas aí pelo Marcelo Neves, né? Notícias que a gente vai colocar aqui para vocês, o Marcelo Neves trouxe, né? Que o Germancano, ele mesmo, treinou hoje no CT Carlos Castilho. Germancano treinou com o time, né? Treinou, fez coletivo e já foi integrado no dia de hoje, quarta-feira,
ao elenco profissional do Fluminense. Ele vinha treinando à parte até ontem, mas hoje o jogador já treinou com o elenco principal do Fluminense. Está ele treinando com bola. Informação muito bacana aí, ó, o Marcelo Neves que trouxe, tá a matéria do Marcelo Neves. Marcelo e Cano foram entregues à comissão técnica nesta quarta-feira. Estão treinando junto ao elenco. Antes estavam em trabalho de transição. Estão à disposição do Mano Menezes para enfrentar o São Paulo. Olha que legal. E aí tem mais imagens do treino aí, você consegue ver lá no fundo o Marcelo, olha lá o Marcelo, lá no fundo treinando com o time, né? Notícia muito legal do Marcelo treinando. Tem aí o João Neto também, que já tá integrado ao elenco do Fluminense. Cara, mas depois enfim. Mas tá aí pra vocês, né? O que interessa aí, a volta de Cano, a volta de Marcelo, João Neto também integrado. E sobre o Lucumi, galera, vamos falar sobre o Lucumi. Lucumi também, essa aqui é uma notícia que não é trazida pelo Marcelo Neves, e a gente que tá trazendo aqui pra você. O Lucumi também está treinando com o elenco principal do Fluminense, mas não estará à disposição para o jogo contra o São Paulo, não. Ele ainda precisa passar por alguns treinamentos, alguns fortalecimentos musculares para poder ser liberado. Não está liberado para o jogo contra o São Paulo. Desses que voltaram, é o único que ainda não está liberado, mas está muito próximo da liberação. Tá? Informação importante para vocês aí. Para fechar aqui, a gente vai falar sobre o Wagner. Né? Informação sobre o Wagner, né? Essa é uma exclusiva aqui do canal. Vocês viram ontem, né, que o Palmeiras contratou por empréstimo o Wagner com prioridade de compra no fim do ano. Se o Palmeiras quiser ficar com o jogador, vai ter que pagar $1 milhão. O Fluminense ainda guardaria 50% do valor do jogador, ficando 50% por Palmeiras comprando aí a metade do jogador. Tá, essa notícia já foi dada, Quintela. E aí, qual é a novidade sobre o caso Wagner? Então, a gente vem apurando desde ontem como é que se deu esse processo e por que isso aconteceu. Porque acho que é a grande pergunta. Por quê? Qual é a justificativa para esse negócio com o Wagner? Pois bem, a informação que eu recebi, primeiro, né? Os gestores da categoria de base do Fluminense não foram consultados quanto o desempenho do atleta, ou se o jogador deveria ou não ficar na categoria de base do clube, ou se eles eram favoráveis ou não a uma negociação. Não foi, nenhum foi consultado, zero. Não houve consulta ao departamento amador, departamento do Fluminense, amador não, departamento profissional de base do Fluminense. Não foi ninguém consultado, foi uma decisão que veio de cima para baixo. O presidente Mário Bittencourt determinou que ele seria negociado e ele foi. Mas aí tem um problema. O empresário do atleta não estava satisfeito com a forma como vinha sendo conduzida a carreira do atleta na base do Fluminense. Ele não vinha satisfeito com como a situação estava se dando. O jogador, por exemplo, já não era mais titular, né, do Sub-20 do Fluminense. Tinha perdido a sua vaga para o Arthur. O Arthur, que tinha descido do profissional, era o titular e ele era reserva. E às vezes nem entrar em campo entrava. E isso daí estava desagradando muito o empresário, os representantes do atleta, que começaram a pressionar a diretoria do Fluminense por uma solução para o caso. Né? Com isso, esses empresários fizeram lobby com pessoas da base do Palmeiras sobre o jogador, né? Para o jogador ir para o Palmeiras. Né? O famoso conhecimento, né? Eu tenho um conhecimento lá na base do Palmeiras, vou tentar levar você para lá e vamos ver no que vai dar. E aí veio a proposta do Palmeiras, que é um clube que investe muito na contratação de jogadores de base. O Palmeiras, ele contrata muito jogador para a base dele. Ele não revela tanto, ele contrata mais do que revela. Então, chegaram num acordo lá no Palmeiras de que valeria a pena investir na tentativa de contratação desse atleta, mas o Palmeiras queria garantias de que essa contratação não fosse gerar prejuízo para o clube. E aí, o que o Palmeiras fez? O Palmeiras foi e apresentou uma proposta para o Fluminense, baseada naquilo que ele conversou com o representante do Wagner, que foi o seguinte: Fluminense, eu vou pegar esse jogador por empréstimo, ele vai passar por um período de testes aqui até o fim do ano, e se a gente gostar dele, a gente paga isso aqui para vocês. Informação que eu obtive de bastidor é que, inicialmente, o Palmeiras queria pagar pelo jogador, não era $1 milhão, era $500 mil por 50%. O Fluminense que bateu o pé e falou: não, $500 mil não. A gente aceita vender 50% do valor do passe do jogador por $1 milhão, no mínimo, para a gente conversar. Né? E aí, chegaram nesse acordo de $1 milhão por 50%. O Fluminense mantendo 50%. O Fluminense aceitou por quê? Como o jogador não estava sendo aproveitado, a pressão do empresário era grande,
O Fluminense pensou o seguinte, olha, pode ser interessante essa ponte com o Palmeiras, porque o Palmeiras é um time que está conseguindo vender muito bem para o mercado europeu. É uma vitrine que tem negociado melhor os atletas no futebol brasileiro. Então pode ser interessante para a gente negociar esse jogador que a gente não utiliza, que não é aproveitado pela nossa base. E aí o Fluminense se convenceu que o negócio valeria a pena e resolveu negociar o Wagner com o Palmeiras. Essa é a situação, mas suponhamos que o Wagner não agrade. Chegou em dezembro, meus amigos, ele volta para o Fluminense sem o Palmeiras pagar nada por ele. A única coisa que o Palmeiras está pagando é o salário do Wagner. Tá? Tirando isso, o Palmeiras não paga nada para o Wagner. Tá? Para o Fluminense, nada. Ele está pagando o salário do Wagner, o direito de representação, que era o Fluminense que pagava, o Palmeiras paga também. Então o negócio para o Palmeiras acabou sendo um negócio interessante. E para o Fluminense foi interessante? Olha, se você parar para analisar sob o ponto de vista comercial, internamente falando, para o Fluminense, na visão do Mário, pode até ter sido bom, mas não foi bom. No final das contas, a resposta que o Fluminense dá para o mercado é a pior possível. É o seguinte, olha, qualquer ofertazinha que façam para os jogadores nossos aqui, a gente está liberando. Outra coisa, a gente não tem o potencial do Palmeiras para valorizar atleta. Né? No Palmeiras, talvez eles consigam vender melhor do que a gente. E se isso virar moda, o Fluminense começa a usar o Palmeiras como ponte? Aí eu pergunto a vocês, o Fluminense não é gigante? O Fluminense não é um clube gigantesco? O Fluminense não é uma marca forte? O que estão fazendo com a marca do Fluminense? Então fica a reflexão para vocês. Tá? A gente às vezes fala, e isso é uma coisa que a galera não entende, não é se o jogador vai dar certo ou não vai. Isso não importa para o Fluminense. O que importa para o Fluminense é o valor que ele tem de mercado naquele momento. Se ele vai dar certo ou não é outra história. Porque por que o Palmeiras vende jogador, como vendeu o Hendrick, como vendeu tantos outros, que ninguém sabe se vai dar certo, mas vendeu bem? Né? O Vasco vendeu o Andrei Santos para o Chelsea por 70 milhões. Ou 78 milhões de reais, uma coisa assim. E o Andrei, ele deu certo no Chelsea? Não deu certo no Chelsea. É um jogador que não vingou. Então, assim, a gente tem que aprender, entender, a gente tem que entender que não é se vai vingar ou não vai vingar. A gente tem que valorizar o máximo possível para vender o jogador. E a resposta que a gente dá ao mercado tem muita influência nas futuras negociações. Então é exatamente isso que eu acho que está faltando. Então o imbróglio do Wagner foi esse. Fica para vocês essa informação importante. Né? Espero que tenha sido claro aí. E é isso aí, galera. Saudações tricolores. Fiquem todo mundo aí com Deus. E até mais. Um abraço. Até o próximo vídeo, né, que acontecer aqui no canal. Valeu. E deixa o like, né? Deixa o like, se inscreve no canal, aquele pacote todo. Valeu.